Nesse episódio, a gente vai falar das obrigações de fazer. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meu amigo, minha amiga, a obrigação de fazer é aquela que tem como prestação uma atividade, uma conduta, ou seja, o cumprimento de uma tarefa ou atribuição pelo devedor. A gente viu que a principal característica da obrigação de dar é a transmissão de uma coisa, do devedor para o credor. Daí a gente falar de coisa certa ou incerta. Pois bem, no caso da obrigação de fazer, não há transmissão de uma coisa, é apenas uma conduta do devedor. Conduta essa que pode ser uma atividade tanto física, como construir uma piscina, cortar a grama. Quando eu era adolescente, eu lavava o carro de meu pai, para fazer jus à mesada. Então, pode ser uma atividade física ou uma atividade intelectual, artística ou científica. Meus amigos, a obrigação de fazer pode ser de dois tipos, fungível ou infungível. A obrigação de fazer é fungível, também chamada de impessoal, quando o que interessa para o credor é a prática do ato, independentemente de quem pratique. Imagine aí que você tenha deixado uma calça sua, com uma costureira conhecida para fazer alguns ajustes. Veja, de uma maneira geral, o importante é que os ajustes sejam feitos, não é verdade? Não importa que os ajustes tenham sido feitos pela costureira ou por uma amiga dela que estava com ela na hora. O que interessa mesmo é que a calça esteja pronta para ser usada. Perceba que aqui a ênfase está no ato em si e não na pessoa do devedor. É por isso que a gente chama essa obrigação de fazer de impessoal ou fungível. Acontece que, em alguns casos, para o credor é essencial que o ato seja praticado pelo devedor pessoalmente e mais ninguém no lugar dele. Pense no show de um músico. Já pensou, você compra os ingressos para um show, esperando lá assistir a apresentação do seu ídolo, e quando chega lá na hora, fica sabendo que ele desistiu de cantar e mandou outra pessoa lá no lugar dele. Veja só, nesse caso, o que interessa é muito mais a pessoa do devedor do que o ato em si. Isso é comum com artista, com médico, com advogado, com estilista, com maquiador famoso, aqueles casos em que a identidade do devedor é um diferencial. Nesse caso, diferentemente das obrigações fungíveis ou impessoais, a gente diz que a obrigação de fazer é infungível ou personalíssima, ou ainda intuito personae. A grande marca das obrigações de fazer infungíveis é a impossibilidade de cumprimento por outra pessoa que não seja o próprio devedor. Muito bem. Se o devedor descumprir a obrigação de fazer, o que é que o credor pode fazer nesse caso? Bom, basicamente o credor tem duas opções. Ele pode pedir ao juiz que adote medidas de tutela específica, ou seja, que adote providências para forçar o devedor a cumprir a obrigação de fazer, como, por exemplo, estabelecer uma multa. São as famosas astrentes, que a gente importou aí do direito francês. Recentemente, alguns magistrados têm determinado a apreensão da carteira de habilitação, o passaporte do devedor, o corte do fornecimento de energia elétrica até o cumprimento da obrigação, quando o devedor é Secretaria de Saúde ou de Educação, por exemplo, está descumprindo a obrigação de realizar um determinado procedimento cirúrgico ou de matricular uma criança na escola, e assim por diante. Em síntese, o credor tem a opção de exigir o efetivo cumprimento da obrigação de fazer ou, se preferir, pode converter a obrigação de fazer em indenização das perdas e danos. A primeira opção é reconhecida pela doutrina, amplamente aplicada pela jurisprudência e tem previsão no caput do artigo 536 do Código de Processo Civil. Acompanhe aqui comigo o texto desse artigo do Código de Processo Civil. Artigo 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. E aí o parágrafo 1º nos diz: para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Importante, meus amigos, observar que em relação a essa multa, de que fala o parágrafo 1º do artigo 536, o STJ editou a súmula 410 em 2009, ainda sob a vigência do artigo 632 do CPC de 73. A súmula tem o seguinte texto: súmula 410. A prévia intimação do devedor, a prévia intimação pessoal do devedor, constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, se o juiz, aplicando aí o artigo 536 do CPC, estabelecer uma multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, essa multa só vai ser cobrada se o devedor for previamente intimado pelo juízo. Muito bem. A segunda opção está no artigo 248 do Código Civil. Veja aqui o texto comigo. Artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Veja que, mais uma vez, é importante verificar se o descumprimento da obrigação foi culposo ou não. Se o devedor não teve culpa, a obrigação se resolve, o devedor devolve o que eventualmente tiver recebido e o credor não vai poder exigir mais nada. Agora, se o devedor teve culpa, o credor pode escolher, como a gente disse há pouco, entre exigir o cumprimento da obrigação mais perdas e danos ou somente convertê-la na obrigação de reparar as perdas e danos sem que precise ser cumprida. Aqui, meus amigos, o legislador traz uma hipótese interessante. Se a obrigação de fazer for fungível, ou seja, se for mais importante para o credor a prática do ato do que a identidade de quem o pratica, havendo descumprimento pelo devedor, o credor pode mandar outra pessoa executar o ato, cobrando esse valor do devedor. Olha só o que é que diz aqui para a gente o artigo 249 do Código Civil. Artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Observe que esse artigo prevê duas situações, Em primeiro lugar, se não for caso de urgência, o credor tem que ajuizar a demanda para que o juiz autorize a contratar o terceiro, que vai executar a obrigação no lugar do devedor. Agora, se for caso urgente, o credor pode contratar logo o terceiro, que vai executar o fato, e só depois ajuizar a demanda para cobrar do devedor o prejuízo decorrente disso. Esse segundo caso, que não tinha previsão no Código de 1916, é chamado pela doutrina de tutela de mão própria, autotutela civil ou justiça com as próprias mãos, enfim, porque a lei autoriza o credor a resguardar seu interesse antes mesmo de uma tutela judicial. Flávio Tartucci, meus amigos, nos apresenta um caso interessantíssimo de aplicação dessa regra, colhido de um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja só que interessante. O cara lá se envolveu num acidente de carro e informou a seguradora sobre a ocorrência do sinistro. A seguradora, sem qualquer justificativa plausível, demorou demais de cumprir a obrigação que estava prevista no contrato de seguro de custear aí o conserto do veículo. Resultado, o segurado levou o carro numa oficina, que como não é parte no contrato é terceiro,
E o detalhe é que essa oficina não era credenciada pela seguradora. Então, o segurado deixou o carro lá, pagou a oficina pelos reparos e depois entrou com uma ação para cobrar da seguradora o reembolso dessas despesas. Veja que o segurado, nesse caso, era o credor. A seguradora, devedora da obrigação de fazer. Fazer aqui era providenciar o reparo do veículo. Demorou de cumprir a obrigação, o tribunal entendeu que sem justificativa, e isso caracterizou a culpa, e o credor mandou que terceiro, no caso aqui a oficina não credenciada, praticasse o ato. O tribunal reconheceu que era um caso de urgência e determinou que a seguradora reembolsasse o segurado pelas despesas, mais perdas e danos. Pois bem, para a gente passar a régua e encerrar por hoje, falta observar que o artigo, esses artigos que a gente viu aqui agora, falam da obrigação de fazer fungível. Se a obrigação for infungível, ou seja, personalíssima, evidentemente não é possível o cumprimento por terceiro. Daí o artigo 247 determinar o seguinte. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Evidentemente que aqui também há a opção pelo credor de pedir que o juiz promova a tutela específica, ou seja, que o juiz compila aí o devedor a efetivamente cumprir a obrigação ao invés de simplesmente convertê-la em perdas e danos. Bom, de qualquer maneira, não sendo isso possível, pode o credor exigir a indenização dos prejuízos, ou seja, das perdas e danos. Beleza? Bom, acompanhe aí o Direito Levado a Sério no YouTube, no Spotify, ou qualquer outro agregador de podcast para ser sempre avisado quando um episódio for publicado. Aproveite também aí nossas dicas no Instagram e no direitolevadoaserio.com.br. Se você quiser receber um arquivo em PDF com os infográficos que a gente viu aqui e a transcrição dos dispositivos que a gente abordou, veja o link para você baixar esse arquivo na descrição aqui do episódio, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio e sapere aude!